ano, quando o Ronaldo Bucca era presidente. Foi a primeira, né? Foi a primeira. Isso. Foi meu primeiro gol como profissional, foi pelo Flamengo. E aí, como... Foi no Ribeiro ou Salomão? Foi não, acho que foi contra, se eu não me engano, o Caiçara ou Comercial, foi no Campo Maior o gol. Aí como é que surgiu essa minha saída para o futebol árabe? A gente tem que voltar o tempo um pouco. Fica à vontade. Em 1994, como é que os árabes enxergavam o futebol do Brasil? Em 1994, a seleção brasileira foi a campeã do mundo. Se nós todos lembramos. Né? Em 1998, o Brasil foi para a final da Copa. Teve aquele episódio do Ronaldo. Verdade. Mas o Brasil, a seleção brasileira, no momento, naquela época, era a seleção. Ainda era o futebol brasileiro. O futebol do Brasil era conhecido mundialmente. Então, os árabes lá, quando viram que o Brasil estava tendo esses anos de glória de futebol, eles tiveram a ideia. Eles iam fazer a Copa da Ásia de 2000, era no Líbano, é o país da minha descendência. Aí eles disseram, rapaz, como a gente tem muitos libaneses e brasileiros que têm descendência no Brasil, vamos procurar no Brasil quem tem descendência para a gente trazer, para representar a nossa seleção. A gente vai fazer a Copa da Ásia, vamos construir estádios e trazer os países da Ásia todo aqui para o Líbano, vamos tentar trazer jogadores brasileiros para que a gente possa alavancar a seleção. E assim, foi esse relâmpago. Eu cheguei em 99 no River e logo em 99 já deu certo. Já tinham entrado em contato comigo aqui, me mandaram a passagem para mim para lá. Aí você imagina, o cara sair daqui do Piauí, 40 graus em média, você treinar 8 horas da manhã, 4 horas da tarde, aquele sol escaldante. Aí você vai lá para chegar lá, para fazer uns treinos pelas seleções. Me levaram primeiro para passar 2 semanas, 3 semanas, 18 dias. Me levaram para passar 18 dias lá em 99. Aí eu fui para lá sem falar inglês, sem falar árabe nem francês, que são as 3 línguas que são faladas lá. Né? Cheguei lá, o cara foi me pegar no aeroporto, me botou num hotel muito bacana, café, almoço e janta, me trouxe uma malona enorme, tudo da Adidas lá, calção, camisa. O que você imaginar para um cara treinar e jogar, tinha chinelo, tudo que você imaginar, moletom, o que você imaginar da seleção. A estrutura é grande. Nós estamos falando disso há 25 anos atrás, em 1999 ainda. Né? E aí eu comecei a treinar na seleção e tal. O treinador era dos países africanos, só que ele era árabe também, porque na África eles têm alguns países que falam árabe também. Quando eu cheguei lá, o treinador, voltando mais um pouco, em 1995, tinha tido a última guerra no país, que foi uma guerra entre católicos e muçulmanos, olha só. Guerra entre religião. E aí o cara, quando eu cheguei lá para me apresentar para a seleção, o treinador disse, vem cá, tu é católico? Ele fez tem assim, isso. No final da cruz, tu é católico, rapaz, Salomão. Testa como se eu fosse muçulmano. Eu, inocente, sem saber de nada, disse, não, nós somos lá no Brasil, nós somos todos católicos. Aí fez o sinal. Ali, quando eu fiz aquele sinal, eu praticamente fui eliminado da seleção pelo treinador. Mas tudo bem, continuei treinando 2 semanas, 3 semanas lá no país. Isso, como era o país em 2000 ia fazer a Copa da Ásia, a televisão estava o tempo todo lá filmando e mostrando e tal, e o pessoal empolgado comigo. Só que o treinador ele já tinha dentro dele, eu não sabia na época. Eu vim saber depois de alguns anos. Ele já disse para alguns lá que não ia me querer na seleção, mesmo eu me mostrando um bom jogador. Se garantindo, né? Me garantindo. Aí, quando chegou já pertinho do final, faltando 2, 3 dias, ele disse, olha, me chamou e disse, olha, infelizmente eu não vou lhe querer na seleção. Eu digo, tudo bem, minha passagem já está marcada para daqui 2 dias, vou retornar. Quando ele me disse isso, que eu falei, que saiu na imprensa que ele não ia me querer, a imprensa veio louca atrás de mim. Eu já estava com passaporte libanês, identidade libanesa, eu já tinha dupla cidadania. Quando ele veio me falar isso. Quando eles souberam lá, na época, os clubes só poderiam ter 3 atletas estrangeiros. Ou seja, ele poderia trazer 3 jogadores do Brasil para botar num time, mas tinha que ter 8 locais. Então, eu tinha nacionalidade libanesa. O que é que os caras pensaram? Eu digo, rapaz, o cara joga como estrangeiro e não conta como estrangeiro, então nós vamos ter direito a 3 estrangeiros, mais ele que é estrangeiro e libanês hoje. Aí os times correram em cima de mim. E aí,
Um dia antes de eu voltar, ia ter um jogo festivo, como se fazia antigamente aqui. Trazia, por exemplo, Barcelona e fazia um mesclado de Flamengo e Corinthians. A antiga seleção. Hoje como está na evidência, Flamengo e Palmeiras. Vamos pegar a seleção de Flamengo e Palmeiras para jogar contra o Real Madrid, que vai vir. Então, na época era o Estrela Vermelha, né, que era o time da época, ia fazer um amistoso lá no Líbano contra a seleção dos melhores jogadores de lá. E aí um dos donos de um time lá me disse, olha, como você vai viajar no sábado, sexta-feira nós temos um jogo à noite, vai lá para participar, para a gente lhe ver jogando um jogo valendo. E aí assim foi feito. Eu cheguei lá no estádio, quando eu cheguei no estádio, que eu entrei no vestiário, eu vi o pessoal da seleção todinho, todos os jogadores da seleção estavam lá. O treinador não era o treinador da Sim, aquele que te tirou de tempo. Era outro. E aí o cara disse, ó, nós vamos começar aqui e tal, aí me deixou de fora no primeiro tempo. Eu olhei pro meu lado, eu vi um moreninho baixinho, bem troncadinho. Eu olhei pro cabelo dele vermelho, você imagina, em 1999 ele era africano, tava lá também fazendo teste em clubes, e o cara tava lá para jogar esse amistoso. Quando eu olhei, esse cara deve jogar muito. Meu amigo, aí o treinador no segundo tempo disse, entra você e ele na frente, você no meio e ele na frente. Aí nós destruímos, eu e ele. Ele fez 2 gols, eu fiz um gol, não me recordo porque dei passe para gol dele, aí foi uma loucura. Terminou o jogo, o cara disse, deixa só esse refletor ligado, pode apagar tudo. Me chamou lá para o canto, perto do refletor, e levou uma pessoa da minha família para fazer o intérprete, para ser intérprete, para a gente saber o que era realmente que ele queria dizer. E ali eu fechei um contrato de 2 anos com o clube, não era com a seleção. Com o clube. Eu voltei para o Brasil, tranquei minha faculdade, peguei a minha dispensa do River e fui para lá. Mandaram, supostamente, a minha transferência internacional para lá, e eu fui para lá em 99. 2000 o time participou da Copa da Ásia, perdeu todos os jogos, demitiram o treinador. Em 2001, eu já jogando lá, trouxeram um treinador alemão. O alemão, no primeiro jogo que ele foi assistir do meu clube lá, ele disse, moço, esse rapaz ele não pode estar fora. Como é que esse rapaz está fora da seleção? De gol? Rapaz, as portas porque sou católico. Aí as portas se abriram para mim novamente na seleção. Ele me levou para a seleção, joguei a eliminatória da Copa do Mundo de 2002, que foi na Coreia e Japão, né, porque o meu país lá, o Líbano, é um país muito pequeno. Quando eu cheguei lá, só tinha um brasileiro estrangeiro. Depois do meu primeiro ano, já tinham mais 8 ou 9. Os times já viram, rapaz, o brasileiro é que são bom de bola. Abriu a porta. Aí abrimos as portas e começou a vir treinador. E aí eu vou contar, daqui a pouco eu conto essa história com mais calma. Tá ok, tá participei. Só para terminar a trajetória da seleção, eu joguei essa eliminatória da Copa de 2002. Meu time não era assim, o país era pequeno, não tinha muitos jogadores, mas tinha alguns jogadores bons. E eu fiquei, tipo assim, a 2 jogos de ir para uma Copa do Mundo representando aquele país, porque nós jogamos contra a Tailândia, no Líbano, nós perdemos de 1-0, e jogamos na Tailândia e lá foi 1-1. Quer dizer, se eu ganhasse da Tailândia, eu ia disputar com a Arábia Saudita a vaga para a Copa. Então, se eu passo da Tailândia e passo da Arábia Saudita, eu teria jogado na Copa do Mundo. Mas meu time perdeu para a Tailândia perdeu para a Arábia Saudita e a Arábia Saudita foi para a Copa naquela época. E aí eu fiquei fui em 99, passei até 2005. Como é que foi feito esse meu negócio? Eu não sei até hoje. Vamos aqui botar essa resenha para fora. Vamos. Quando eu fui em 99, supostamente mandaram a minha transferência internacional para lá. Só que meu contrato lá eram de 8 meses. Eu só recebi 8 salários. E eu tinha 4 meses de férias. E por sorte minha, quando terminava o campeonato lá, que eu vinha para o Piauí de férias, o campeonato piauiense estava começando ainda. Então, o que é que eu fiz? De 99 até praticamente 2005. Todos os anos eu jogava 8 meses lá e jogava 4 meses aqui. Mantendo a forma. Mantendo a forma e disputando. Por isso que o River foi tetracampeão de 99 a 2002. Eu, graças a Deus, participava desse time. A época do Ciro Nogueira, né? Do Ciro, depois veio o Júlio, depois veio o Franklin, né? O Frank Calumnia. Depois veio o Eliseu Aguiar. E aí eu fiquei nessa de ir e vir todo o tempo, né? E foi assim,
quando deu 2005, que eu voltei de lá, eu ainda participei pelo River aqui uns 6, 7 jogos, mas eu dei o estresse do futebol, porque infelizmente o jogador de futebol ele tem que ter um descanso. E eu passei muitos anos jogando o ano inteiro, treinando, você imagina. Cansativo, cansativo. Naturalmente. Mas aí você imagina a vida de um jogador de futebol. Você treina de segunda a sexta. Sábado você faz um treino recreativo pela manhã. Sábado à tarde você tem que dormir no hotel, porque no domingo você tem um jogo. Na segunda-feira já retorna de novo o treino. Então era uma coisa estressante. E além de tudo, a responsabilidade, e você tinha que mostrar porque você era o cara que eles esperavam. Uma cobrança, né? Uma cobrança, e a responsabilidade de se apresentar bem. Cobrança e a responsabilidade de se apresentar bem. Mas, graças a Deus, Deus me abençoou, eu consegui fazer muitos bons jogos, muitos gols bonitos, graças a Deus deu tudo certo.